queria dar uma instrução para os irmãos que multiplicará o aprendizado em grande medida. Você ouvirá agora a mensagem, você vai aprender, reter numa medida. Na célula, essa medida se amplia e se aprofunda. Então, para você se fortalecer, se alimentar mais e fortalecer, ajudar no fortalecimento e alimentar os nossos irmãos, seus irmãozinhos ali na célula, nós vamos proceder da seguinte forma, isso para a bênção de todos nós. Eu vou pedir para que você pegue o seu celular agora, e no seu celular, se você tiver qualquer grupo da igreja, você vai encontrar, nós mandamos aí para os grupos da igreja, as perguntas para nós ali debatermos nas células. Então são essas perguntas aqui, que eu tenho em papel aqui na frente, e você tem aí no grupo da célula. Se você não encontrar em algum grupo, ou você não tem nenhum grupo da célula, pede aí para entrar em algum grupo da célula, ou pede para algum irmão, ele vai encaminhar para você, alguma irmã que está ao seu lado, vai encaminhar para você. O pessoal que está nos visitando, os congregados novos aí, não se preocupem, que na célula, você chegando lá, o pessoal vai te ajudar, vai te orientar, fica tranquilo. Então, mas para quem está aí acostumado com as células, é muito importante você abre as perguntas lá, e identificando as perguntas, muito importante que daqui para frente, em toda a mensagem que nós vamos ter a semana de célula a cada 15 dias, você responder as perguntas durante a mensagem do pastor. Isso é fundamental, vai te ajudar demais. Então tem ali as 5 perguntinhas que eu vou trazer aqui a resposta à pergunta. Então algumas perguntas são de cunho de decisão sua, mas com a instrução aqui da palavra, você fala, é isso aqui, e você já vai aí ou com uma caneta ou no celular mesmo respondendo, e isso vai te ajudar bastante. Quando você chegar na tua célula, a pessoa que estiver ministrando lá fala, olha, quem quer compartilhar a sua resposta à pergunta? Aí você diz, eu. Então várias pessoas vão ter as respostas, já vão estar respondidas por você agora, para compartilhar na célula. Isso vai ser muito bom para a edificação, tanto dos outros como sua, que você vai ouvir também as respostas dos outros, isso vai nos edificar muito mais, entendeu? É simples, não é mesmo? Só responder então agora as perguntas que estão aí, enquanto a gente vai ensinando aqui à frente. Então vamos começar abrindo as nossas Bíblias no Salmo 34, abra sua Bíblia, no Salmo 34, e no Salmo 34 vamos ver o verso 8, Salmo 34, 8. Salmo 34, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: provem, experimentem e vejam como o Senhor é bom. Experimentem, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem, a mulher que nele se refugia. Como é feliz o homem, a mulher que nele se refugia. Felicidade e na bondade do nosso Deus que nós vamos experimentar. Então o tema dessa noite será experiências com o Espírito Santo. Experiências com o Espírito Santo. E nós vamos ver aqui pelo menos hoje 5 experiências que enriquecerão muito a sua vida, que você poderá experimentar todas elas agora, enquanto nós vamos então discorrendo nessa mensagem. Primeiramente, nós precisamos conversar com o Espírito de Deus, que é Jesus,
e nós vamos conversar com Ele agora, colocando as nossas vidas para que Ele se manifeste e nós experimentemos de fato do Espírito do nosso Deus agora. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor e nós queremos, Pai, experimentar mais e mais do Senhor, do Teu Espírito. Que o Senhor, ó Deus, se manifeste. Experimentemos, ó Pai, do Teu Espírito, ó Deus, nessas 5 áreas que vamos abordar hoje, ó Deus, e que o Senhor traga salvação, que o Senhor traga libertação, que o Senhor batize, que o Senhor transforme vidas, liberte vidas, Pai, restaure vidas, edifique, faça, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja fazer, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito e nos impulsionando, Deus, naquilo que o Senhor tem para as casas de paz. Ó Deus, que hoje, ó Pai, vamos começar um mover de oração, de busca na Tua presença, que o Senhor se manifeste e traga, Pai, aquilo que o Senhor tem, Deus, para a Tua honra e a Tua glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Provem, experimentem e vejam que o Espírito é bom, que o Senhor é bom, que o nosso Deus é bom. É impossível você experimentar do Espírito e não gostar. É impossível você experimentar do Espírito e não gostar. Às vezes a gente experimenta alguma coisa e a gente gosta e às vezes a gente não gosta. Por exemplo, eu gosto muito de chocolate. Você gosta de chocolate? Eu gosto muito de chocolate. Mas tem gente aqui, eu conheço, que não gosta de chocolate, não gosta de chocolate. Como é possível, né? Não gostar de chocolate, mas tem gente que não gosta de chocolate. Mas eu detesto jiló e dobradinha. E tem gente que adora jiló e dobradinha. Eu não sei como, mas tem gente que gosta. Então, é assim, a gente pode gostar ou não gostar de alguma coisa. Agora, é impossível não provar, experimentar do Espírito e não gostar. Sabe por quê? Porque aquilo que o Espírito manifesta, tudo que vem do Espírito de Deus, faz você feliz, faz você alegre, faz você e eu feliz. Olha o que diz assim: provem, experimentem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz. O homem e a mulher que se refugia nele, que prova do Espírito, que experimenta do Espírito, está refugiado no Espírito, é feliz de verdade. Então nós veremos pelo menos 5 experiências. Você vai provar, experimentar 5 experiências com o Espírito e você vai poder desfrutá-la. E depois de desfrutá-la, você nunca mais será o mesmo, nunca mais você será a mesma. A primeira experiência que a gente tem é impossível você provar e jogar fora. Tem coisa que você prova e você pode jogar fora. Mas o Espírito Santo de Deus, quando de fato você prova do Espírito, é impossível você jogar fora. Primeiro, que você não vai querer. Segundo, que é impossível. Sabe por quê? Porque a primeira experiência de fato com o Espírito Santo de Deus é a experiência do batismo do Espírito Santo. É a experiência do batismo do Espírito Santo. Você já foi batizada pelo Espírito Santo de Deus? Você já experimentou o batismo do Espírito Santo na sua vida? O batismo do Espírito Santo, ele é exatamente a salvação da sua alma. Quando você é salvo, quando você é salva, e não existe outra forma de ser verdadeiramente salvo e salva, quando você é salvo, o Espírito de Deus, Deus coloca o Espírito dele, que é Ele mesmo, dentro de você. É só recebendo a vida de Deus, que é o Espírito de Deus,
que de fato, verdadeiramente você, a sua alma é salva. Fora disso não há salvação. E sabe como que o Espírito de Deus entra dentro de você? Quando você crê que o que Jesus, o nosso Salvador, fez na cruz, morrendo por você e pagando todos os seus pecados, é suficiente para a salvação da sua alma, o perdão dos teus pecados e a salvação completa da sua alma, agora e para sempre, eternamente. Deus ama você e a mim de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que de fato nele crê, não pereça, mas tenha de fato a vida eterna. Ele morreu, Jesus, e pagou todo o preço necessário diante de Deus o Pai para a salvação da sua alma. Quando você entende isso, que o sacrifício de Jesus é suficiente, e quando você recebe, você crê, por crer, você recebe na sua vida, na mesma hora que você crê, recebe a Jesus, entra dentro de você o Espírito Santo de Deus, e este batismo é o entrar do Espírito em você. A palavra batismo significa imersão. Você é imerso em Cristo, você é imerso no Espírito e Ele em você, e você é batizado e faz parte agora de filiação em Deus, de salvação em Deus, porque Ele te fez, como a palavra de Deus diz, Jesus mesmo disse que quando a gente recebe a Jesus, a gente é feito filho de Deus de verdade. Vamos conferir isso em Efésios. Abre sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Olha o verso 13 e 14. Presta bem atenção. Efésios capítulo 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. Vou explicar, olha. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, a palavra da verdade é a palavra de Deus, que é a palavra verdadeira, que é a Bíblia. Quando você ouviu a palavra da verdade, a Bíblia, o evangelho que salvou, evangelho significa boa notícia. A boa notícia que te salva. Qual que é a boa notícia que te salva? Jesus morreu por você, pagou os seus pecados e isso foi suficiente para te salvar. No mesmo capítulo, é o que está no verso 7, olha. Nele, capítulo 1, verso 7. Nele, está falando de Jesus aqui. Temos a redenção, que é a mesma coisa que salvação, por meio do seu sangue, que é a morte de Jesus, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. O perdão de todos os seus pecados e os meus estão nesta graça salvadora de Jesus que morreu e pagou. Continua a explicação e diz, olha, este é o evangelho da salvação. Quando você creu no evangelho da salvação, você ouviu a verdade, creu nesta salvação, que é a única salvação que há em Jesus, você creu e você recebe essa salvação. Olha o que acontece com você, olha. Verso 13, olha. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com quem? Com o Espírito Santo. Dê uma olhada ao seu lado, se alguém não possui Bíblia, não tiver com o celular aberto no texto, oferece a sua, ou oferece o seu celular para a pessoa conferir, olha. Foram selados em Cristo com o Espírito Santo. Este selo é o batismo do Espírito. E no verso 14 fala que o Espírito de Deus dentro de você é a garantia que você está salvo. E que nunca você vai perder a salvação. E Ele sela e nunca mais sai. O Espírito de Deus que entra em você e nunca mais sai, é a garantia que você é salvo e permanece salvo para sempre, eternamente. Olha o que diz aqui, ó. O Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança. Esta herança é a salvação da sua alma,
e está garantida pelo Espírito que te é dado, se você crer, confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Você é selado com o Espírito que entrou em você por aquilo que Jesus fez em seu coração. Aí você é batizado e assim salvo por Deus de verdade. Sabe como a gente recebe essa salvação? Você não precisa estar preparado nem preparada, nem deixar pecado tal ou tal coisa. Você recebe esta salvação em crer que Jesus pagou. E quando você recebeu o Espírito, o próprio Espírito em você vai causar um arrependimento profundo. E ele te robustecerá, fortalecerá você com poder para lutar contra esses pecados, essas dificuldades, porque você não vai estar mais sozinho. Agora você terá o Espírito de Deus que se manifesta em poder para ajudar você, como nós vamos ver nas outras experiências. Mas a primeiríssima experiência, e sem esta experiência é impossível experimentar as outras. Sem essa experiência em ter o Espírito, você não poderá experimentar as outras experiências verdadeiramente com o Espírito. Será só emoção. Verdadeiramente o Espírito de Deus, ele trabalha em você para a salvação em primeiríssimo lugar. Quando você crê, você se rende, você crê de fato em Cristo como Salvador e recebe a Jesus, entra o Espírito dele em você, aí sim começa uma obra legítima de Deus na sua vida. Sem isso, jamais. Sem o Espírito de Deus em você, jamais qualquer obra de Deus de verdade será feita na sua vida. Às vezes por fora, às vezes uma cura, alguma coisa nesse sentido, mas de fato um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus, impossível. Vida com Deus de fato, relacionamento impossível, porque começa com a entrada do Espírito. Por isso que você mais precisa, se você não sabe se o Espírito de Deus está em você, se você não sabe que você é salvo, você precisa hoje desesperadamente receber a Cristo, ser salvo, ter o Espírito para a obra legítima de Deus começar a ser feita na sua vida e você experimentar as outras áreas que nós vamos ver aqui do Espírito Santo de Deus. Então, como você recebe o Espírito? Falando com Deus, falando com o Espírito, falando com Jesus e recebendo Jesus. Crendo que Ele morreu por você, pagou os seus pecados, você diz para Deus, olha, eu sei que eu sou pecador, eu não consigo pagar os meus pecados, mas eu sei que Jesus morreu por mim. Como a Bíblia diz, e essa graça é suficiente para o perdão dos meus pecados. E eu então recebo a Jesus como o meu Salvador. Quando você disser isso para Deus de todo o seu coração, na hora, e isso Deus quer fazer, Ele quer salvar você. Na hora que você diz isso com fé para Deus, na hora o Espírito Santo entra dentro de você e fica e nunca mais sai. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos de idade e com a maioria das pessoas que estão aqui neste templo hoje. Creram em Cristo como Salvador e foram batizadas pelo Espírito. Você quer ser batizado pelo Espírito de Deus, ser salva pelo Espírito de Deus, por Jesus agora. Então feche os seus olhos, ore comigo com toda a sua fé confiada, centrada em Cristo, e Deus te ama e Deus quer te salvar, e esta é a verdade para a salvação da sua alma, para a obra de Deus ser feita na sua vida verdadeiramente. Vamos orar. Agora você pode aí, em silêncio mesmo, repetindo aí no seu íntimo com Deus, e está recebendo a Jesus como teu Salvador, e o Espírito batizando a sua vida para você viver com Ele na bênção de Deus agora. Você pode orar e repetindo aí no seu íntimo em silêncio diante do Senhor. Querido Deus, no nome de Jesus, eu sei que eu sou pecador, e os meus pecados me afastam do Senhor. O Senhor sabe, Pai, tantas coisas que vêm sobre mim, quão fraco eu sou. Mas, ó Deus, eu estou vendo na Bíblia que Jesus morreu por mim, pagou todos os meus pecados, morreu para me perdoar, para me salvar.
E eu entendi. Eu vi, ó Pai, eu vejo que é suficiente para o perdão de todos os meus pecados. Por isso, Deus, eu creio em Jesus como meu Salvador, Salvador da minha alma e da minha vida. Por isso, Deus, eu recebo a Jesus como Salvador, como meu Salvador, Salvador da minha alma, Salvador da minha vida. Senhor Jesus, entra em mim, entra na minha alma, entra em mim, perdoa os meus pecados, salva a minha alma, porque eu creio no Senhor como meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. Eu creio e eu recebo a Jesus e o Teu Espírito na minha vida. Obrigado, Deus, obrigado por me perdoar, obrigado por me salvar, obrigado, ó Deus, pelo Teu Espírito que está em mim, obrigado, ó Deus, pela nova vida que tenho no Senhor. Eu Te agradeço, Deus, por me salvar e perdoar, no nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus, você que creu em Cristo como Salvador, você é membro da família de Deus, como filhinho amado de Deus agora, e Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, como está dentro de mim, como está dentro da maioria das pessoas aqui. Agora sim você pode experimentar, ter as outras experiências com Jesus, com o Espírito Santo. A segunda experiência que de fato Deus quer se manifestar, é a experiência de manifestar a sua presença. O Espírito Santo, ele manifesta, ele está presente em você, e você sente paz, você sente ele dentro de você, mas ele se manifesta de uma forma muito forte, no seu poder, principalmente quando você para tudo, e você separa um tempo a sós com ele, num lugar tranquilo. Procura um lugar tranquilo, a sós, para você conversar com Ele, abrir o seu coração para Deus, e Ele vai falar de forma profunda ao seu coração, e vai transformar a sua vida, e vai se manifestar na presença dEle, porque Ele escolheu fazer isso. Ele se manifesta quando nós clamamos por Ele, principalmente num lugar solitário, você e a sós com Deus. Então, a segunda experiência é a manifestação do Espírito de Deus, trazendo respostas às suas orações. A manifestação do Espírito vem animar, vem consolar, vem trazer esperança, e ele se move dentro de nós e traz respostas de Deus dentro de nós e nas circunstâncias. O Espírito Santo de Deus, então, se manifesta na sua presença, a glória de Deus, quando principalmente você busca a sós com Ele. Quando você busca na célula também, quando você busca aqui no templo, Ele se manifesta, mas principalmente a sós com Deus, você vai ter essas experiências de perto, e Ele vai ali trazer as respostas para você. E procura um lugar tranquilo. Onde você estiver, onde você mora, onde você estuda. Por exemplo, quando eu estudava lá na Unip, havia lá no último andar uma quadra que ficava vazia. E eu, no intervalo das aulas, ali, quando eu conseguia, eu subia ali naquele andar e ficava ali sozinho. Ali era um altar para Deus. Também no Parque do Carmel eu tenho um altar para Deus. Tem um altar aqui nesse templo, tem um altar na minha casa, tem um altar lá naquela sala, que é a sala do pastor. Tem um altar em vários lugares que eu posso ficar tranquilo, um parque. Ali a gente espiritualmente ergue um altar para a gente buscar a Deus. Quando a gente trabalhava entre os índios, tinha uma pista de pouso, que ali era o altar que eu ergui para Deus. Quando a gente pastoreamos no interior, tinha uma estradinha que ia para a cidadezinha de Itupeva. Aquela estradinha era um altar preferido que a gente ficava ali horas buscando a Deus. E quando a gente se formou no seminário, tinha uma olaria abandonada, ali era um altar. Então procura, no contexto onde você estiver,
um lugar tranquilo, pode ser a cobertura da sua casa, pode ser a laje, pode ser qualquer lugar que você procurar e achar um lugar tranquilo. Procura para você ali ter esse tempo a sós com Deus e experimentar mais da manifestação da presença de Deus e as respostas em oração que Deus quer manifestar ali por dentro e fora de você também. A terceira experiência é uma terceira de libertação do Espírito. O Espírito Santo, ele liberta. O Espírito Santo, ele liberta a gente de sentimentos ruins. Sabe sentimento ruim? Você sente sentimentos ruins? Eu sinto. Todos nós sentimos contra pessoas, contra situações. A gente tem sentimentos ruins. E a grande maioria dos nossos sentimentos ruins são pecaminosos. Deus, então, ele nos liberta, o Espírito Santo nos liberta desses sentimentos ruins. Nos liberta também de pecados e pecados de estimação. Você tem gatinho de estimação? Tem cachorrinho de estimação? Tem ratinho de estimação? Tem papagaio? Tem um bocado de bicho, né, que a gente tem de estimação. Mas todos nós temos um pecado de estimação, ou alguns pecados de estimação. Mas, ao contrário dos bichinhos inofensivos, os pecados são portais abertos para Satanás, que veio roubar, matar e destruir. Então é um grande tiro no pé para nós que temos a habitação do Espírito Santo, a gente dá brecha para Satanás tendo pecado de estimação. Então o Espírito Santo, essa experiência de libertação é tremenda. E Ele quer libertar você. Ele quer libertar você desses pecados de estimação, Ele quer desses sentimentos ruins, e também Ele nos liberta de cadeias espirituais. Porque o pecado de estimação, a gente vai praticando, daqui a pouco você está aprisionado. Aquilo vira uma cadeia espiritual. E aí Satanás toma conta e bagunça muito a tua vida, a vida da tua família, por causa daquele portal, que já não é mais uma brecha, é um portal que você abriu. E ali virou uma cadeia espiritual. Então você tem que ser liberto dessa cadeia. E é mais difícil ainda libertar da cadeia, mais o Espírito Santo, a experiência que você pode ter de libertação com o Espírito, está em Gálatas. Abra aí Gálatas capítulo 5, o verso 16. Gálatas 5,16. Nos mostra a libertação do Espírito Santo para as nossas vidas, contra os sentimentos ruins, contra os pecados de estimação, contra as cadeias espirituais. Olha o que diz aqui. Por isso digam, vivam pelo Espírito. Outra tradução é andem no Espírito. E de modo nenhum, ou jamais, satisfarão os desejos da carne. Sabe o que é desejo da carne? Toda essa parafernália que a gente falou aqui. Por causa dos desejos da carne, a gente tem sentimentos ruins. Por causa dos desejos da carne, a gente tem pecado de estimação. Por causa dos desejos da carne, a gente tem cadeias espirituais. E esta aqui é a libertação de tudo isso. Vivam pelo Espírito. Você não é batizado pelo Espírito? Sou. Você tem o Espírito Santo de Deus? Tenho. Então viva por Ele. Viva dependendo dEle. Outra tradução, ande nele, ande com Ele. E diz, jamais você vai se satisfazer na carne. Sabe por que jamais a gente vai se satisfazer na carne? Porque quando a gente vive pelo Espírito, o Espírito satisfaz. Aquele vazio que a gente tem no sentimento ruim, aquele vazio que a gente quer preencher por causa do pecado, aquele vazio,
quando você ora, você busca a Deus, você se dá diante de Deus, e você vai se enchendo do Espírito, no meio da palavra, e busca na célula, e busca no culto de quinta-feira, e busca no culto de domingo, busca na IBFL, busca Deus, e a sós com Deus, você se enche do Espírito. E cheio do Espírito fortalecido, você fica satisfeito. Então, não quero. Obrigado. Não quero, não. Eu estou bem. E está bem, está satisfeito do Espírito. Agora, se você está vazio, está oco, carente, não buscou a Deus, é presa facinha nas mãos de Satanás e você vai se acabar. Então tem crente salvo, que tem um Espírito, batizado pelo Espírito, e tenha a vida se acabando, a família se acabando, por falta exatamente, fundamentalmente, de não andar com o Espírito, não viver pelo Espírito de Deus. Então essa experiência de libertação, ela acontece como? Ela acontece dependendo do Espírito Santo, deixando o Espírito Santo viver dentro de nós. E esta experiência de deixar o Espírito Santo viver dentro de nós, vai então nos levando para a quarta experiência. A quarta experiência é você ter o Espírito de revelação. Você tem um Espírito de revelação, é a revelação que o Espírito Santo faz, que está em você. Ele revela para nós sabedoria. Ele revela para nós, sabe aquela decisão que você quer tomar e você não sabe para onde eu vou, o que eu vou fazer, e você está se sentindo sensível, você está se sentindo fraco, você está se sentindo ali que você não sabe o que eu vou fazer agora. Você clama o Espírito de Deus e ele revela, ele mostra assim, é uma luz que vem. É por aqui. É uma luz, é um funil, e ele vai guiando os passos, ele vai dirigindo os passos. Olha o que diz aqui João 14,16, Jesus dizendo para nós. Olha, João 14,16. Acompanhe aí na sua Bíblia. João 14,16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, com letra maiúscula ali. O Espírito ainda não tinha sido derramado, não tinha vindo. Jesus estava presente ali, era a presença de Deus manifesta ali, em Jesus Cristo Filho. Ele ia mandar o Espírito Santo, ele está falando assim, eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro, eu sou o conselheiro de vocês hoje, Jesus, dizendo para os discípulos, mas eu vou mandar outro conselheiro, que é exatamente o Espírito que está dentro de nós, está no meio de nós, para estar com vocês sempre, para sempre. Ele nunca vai deixar vocês. Eu vou mandar o Espírito Santo. Aí o Salmo 25, verso 9. Olha que lindo, gente. Salmo 25, verso 9. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Conduz os humildes, aqueles que são de Jesus, aqueles que são do Espírito, aqueles que estão deixando o Espírito fazer, deixar o Espírito dominar, dependendo do Espírito. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o caminho. Também o Salmo 25, 12. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então o Espírito vai nos instruir no caminho, na direção que devemos seguir. Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja o caminho, ele planeja tudo, está tudo pronto, eu vou por aqui. Mas o Senhor determina os seus passos. O Senhor é soberano e determina os seus passos. Não é como aquele rapaz, não sei se você já ouviu a história daquele rapaz que ele gostava de uma moça, e ele gostava muito dessa moça. E aí ele era crente, aí ele foi orar a Deus, né? Aí ele pegou a foto da moça assim, né? Foto da moça, de papel assim, colocou a foto assim, em cima de uma mesinha, e falou, Deus, será que é ela mesmo? Se for ela, eu vou pedir um sinal.
E o Senhor me dá um sinal. O Senhor manda um vento, e esse vento derruba a foto. E se a foto cair de frente para mim, é ela, tá? Se a foto cair de frente para o chão, eu já vou saber. Tá bom, Deus, tá? Tá bom, Deus faz. Aí vem um vento, e a foto caiu, e caiu de frente para o chão. Ele falou: epa, peraí, Deus, não deu certo não, vamos fazer de novo. Não dá para fazer assim. Não dá para manipular Deus, não dá. Então Deus, Ele ama você, Ele quer guiar você, Ele quer ser claro com você. O nosso Deus não é um Deus de confusão, mas Ele é um Deus de relacional, Ele é um Deus de relacionamento. Por isso que você precisa, como nós vimos no começo, receber o Espírito. Para nesse andar no Espírito, viver pelo Espírito, você possa ter experiências com o Espírito de Deus. Então, a quinta e última experiência, tem outras, mas que nós estamos vendo hoje aqui, essa quinta e última experiência com o Espírito é espírito de poder. Experimentar poder de Deus e poder em milagres de Deus, o poder de Deus que vai usar você e em você vai operar e usar você poderosamente, milagrosamente, indo muito além de você. Está em Atos 1:8. Abre lá Atos 1:8. Atos 1:8. Muitos têm decor. Atos capítulo 1, o verso 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Poder para quê? Vamos juntos? Poder para quê? Sermos testemunhas. Novamente, poder para quê? Sermos testemunhas. Você quer batismo de poder? Você quer poder de Deus? Quando você vai clamar a Deus, você está ali a sós com Deus. Se você quiser um êxtase, se você quiser que Deus te jogue no chão, que você role, que aconteça coisas sobrenaturais, se Deus vê que vai ser necessário fazer isso com você, Ele vai fazer. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas não são estas coisas que de fato são a manifestação do poder de Deus com o propósito que Ele tem para manifestar. Tem gente que fala que para a gente ser usado por Deus, a gente precisa esperar um revestimento do Espírito especial, um poder do alto que virá. Então você tem que fazer um jejum, você tem que passar em não sei o quê, fazer a campanha não sei do quê, a campanha de... Aí quando você está ali, aí vem aquele poder, e aí você passa a ser uma transferência de unção, e tantas coisas que as pessoas falam por aí. Mas nada disso é tão poderoso quando você decide depender do Espírito que está dentro de você, e você decide caminhar na sua vida na direção que o Espírito de Deus está indo. Sabe a direção do Espírito de Deus, do Espírito que Deus está indo? Ele está indo na direção do crescimento do reino de Jesus. Jesus esteve aqui, é o nosso Salvador, mas a grande pregação de Jesus foi a pregação do reino dele. Jesus nos ensinou a nós buscarmos o reino dele em primeiríssimo lugar, depois as outras coisas. Jesus, ele tem visão de reino no seu coração e crescimento do reino para os de fora, para trazer as vidas que ele tanto ama para ele, para o reino dele,
para a salvação e conferiu esta missão a você, a cada um de nós que temos o Espírito, a mim e a você. Então não haverá poder sem missão, não há poder sem visão, não há poder sem você entender para que você está aqui. E no nome de Jesus, pare de correr atrás do vento, de querer tantas coisas materiais, de querer não sei o que, mas que lá. Lógico que nós precisamos do nosso sustento, nosso Pai sabe. Mas nós às vezes queremos outras coisas, estamos iludidos com outras coisas do mundo, dos valores do mundo que nos desviam, que nos anestesiam, que nos deixam cegos do valor que Deus nos trouxe em Jesus para sermos e vivermos, que é fazer discípulos, que é aproximar vidas, que é trazer vidas para Ele. Então, nesta semana, nós estaremos, hoje já, nós estamos começando hoje, um mover de oração, nos consagrando para Deus, para nós experimentarmos muito mais do poder de Deus em nossas vidas, que é o mover das casas de paz. Eu vou pedir para colocar o slide para nós, e nós vamos agora então, nessa oportunidade, nós vamos ter duas oportunidades de casa de paz neste ano. Agora vamos começar hoje o mover de oração, para no dia 24, se eu não me engano, de março agora, nós vamos ter a abertura da campanha mesmo, e vamos preparar tudo para isso, mas vamos começar nos preparando para oração, uma campanha de oração para as casas de paz. E oração pedindo poder, e quando a gente pede poder, a gente se consagra, senão não há poder. Se consagra em que direção? Em santidade, deixando o Espírito santificar as nossas vidas, para que nós tenhamos bom exemplo, para a gente poder ser usado para aproximar essas pessoas de Deus nas casas de paz. É lindo demais a gente ouvir várias pessoas, vários testemunhos nas casas de paz anteriores, a pessoa falando, poxa, quando eu fui lá, eu nunca fiz isso, e eu estava ali falando de Jesus para a pessoa, e eu estava falando de Jesus para a pessoa, aí me veio uma luz ali, eu comecei a desenhar, igual o pastor faz, a irmã contando, igual o pastor faz, sabe aquela, e separado o pecado, agora Deus deu a Jesus, agora que é uma barreira, que agora é uma cruz, e ela desenhou aquilo, e a pessoa que estava ouvindo, falou, que forte. Olha o que a pessoa falou, que forte, eu quero receber Jesus. E oraram ali, e a pessoa aceitou Jesus como Salvador. Um outro irmão compartilhando que o irmão lá aceitou Jesus, e não parava mais de falar de Jesus. O homem lá, uma alegria, eu falei, Jesus, e precisava acabar a casa de paz, o homem não parava de falar, tanta alegria de Jesus, de Jesus, de Jesus. Então, várias experiências com Deus. Se alguém chegasse para você e falasse, só conta uma experiência, você tem experiência com Deus? Você fala, não, tenho muitas. Conta aí para mim umas 3. Pare um pouquinho agora e pense, se alguém chegasse para você e falar, conta umas 3 experiências com Deus. Aí você talvez contaria uma, depois esperaria mais um pouquinho, aí você acharia outra, e a terceira, onde está? Não é? Uma pessoa que ela foca a vida dela no reino, uma pessoa que ela decide de fato, eu quero ser cheio do poder do Espírito Santo, para falar na autoridade do Espírito, para que o Espírito convença vidas, salve almas, salve pessoas através do que eu sou, da minha vida. Eu quero ser usada por Deus, as irmãs. Quando você ora assim, e você se dá, você, por exemplo, numa campanha como essa de oração, você se consagra, você ali quer ser muito usada por Deus na casa de paz. Deus vai te usar poderosamente, meu irmão, minha irmã. E sabe o que vai acontecer?
Você não vai ter uma experiência para contar, você não vai ter duas experiências para contar, não vai ter três, você vai ter muitas experiências para contar da operação do Espírito na sua vida e através da sua vida e na vida dos outros, que você pode ser usado para aproximar de Deus, na vida de quem você está cuidando, na vida dos seus discípulos. Esta é a vida abundante que Jesus inaugurou para nós na cruz, que o Espírito selou para nós no seu batismo, e nos dá para a gente viver para Ele, libertos, andando com Ele, triunfantes no meio da batalha espiritual contra demônios que a gente tem, contra homens e mulheres más, e a gente sair vitorioso e triunfante, e sendo muito usado por Deus, no seu trabalho, na faculdade, onde você estuda, vizinhos, você sendo um instrumento. E principalmente numa oportunidade desta. Então nós chamamos todos os irmãos que conseguirem, puderem estar aqui na próxima quinta-feira. Nós teremos uma quinta-feira de muita oração por vidas que nós vamos estar trazendo para o Senhor. Agora pode acender a luz, por favor, pode deixar o slide ali, acende a luz. Eu vou pedir para você pegar um papel, uma caneta ou o seu celular. De novo, o pastor quer que todo mundo use celular no culto direto, né? Mas agora precisa. Agora é necessidade de instrumento que é útil, que a gente pode usar de forma saudável. Anota aí. Pelo menos 3 nomes. Podem ser aqueles nomes que você já tem orado. De 3 a 5 nomes de pessoas que você quer evangelizar, de pessoas que você quer aproximar de Deus, parente, amigo, conhecido, vizinho, seja quem for. Nós vamos dar um tempinho aqui para você anotar. Anota aí, 3 a 5 nomes. Agora, nós vamos orar por esses nomes agora. Anota aí, 3 a 5 nomes de pessoas que você lembra, que você pode estar lembrando agora. Pode ser da tua família, pode ser pessoas desviadas do Evangelho, pode ser pessoas que não querem vir à igreja, que não querem nada com Deus, pessoas que são dependentes químicos, pessoas aprisionadas em outras cadeias espirituais, sejam quem for. E Deus vai usar você com poder para libertá-las. Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho, essas pessoas poderão ser libertas se crerem em Cristo. E você vai poder, em oração, já ser um instrumento para que Deus ali visite essas pessoas e traga circunstâncias e te use na casa de paz para você ajudar essas pessoas a se aproximar de Deus. Está anotando? Agora você lembrou de 1, 2, 3 aí. Nós vamos orar por essas pessoas. Depois você pode lembrar das outras com mais calma. E nós vamos colocar essas pessoas agora em oração. Essa oração vai ser uma oração dupla. Você vai orar por essas pessoas e vai orar por você. Para que Deus use a tua vida e a vida dos outros irmãos também, a vida da pessoa que vai visitar essa pessoa junto com você, que vai na casa de paz junto com você. Pede para Deus preparar tudo. Pede para Deus estar movendo mesmo a sua vida na direção do reino, e você vai experimentar muito do poder de Deus na sua vida e através da sua vida. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor, dependentes, Deus, dependentes da Tua força, dependentes do Teu poder sóis. Nós não podemos nada, Deus, na nossa inteligência, nós não podemos converter almas, nós não podemos, Pai, transformar vidas, só o Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, obrigado por nos batizar no Teu Espírito, obrigado por nos libertar pelo Teu Espírito, obrigado a Deus por responder às nossas orações e nos revestir, Pai, de poder do Teu Espírito, ó Pai, para nós sermos usados para a salvação de almas, para a edificação de vidas. Deus, nós nos entregamos, eu me entrego ao Senhor. Me ajuda, Pai, na luta contra o pecado, traz, Pai, libertação, vitória,
e no Teu Espírito, no poder do Teu Espírito, me usa de forma muito especial, ó Pai, para a salvação dessas pessoas. Agora você diga aí, você em silêncio para Deus, o nome dessas pessoas. Interceda, ore um pouco por essas pessoas. Peça para Deus aí abrir o caminho, que essa pessoa ela queira te ouvir, que essa pessoa queira a visita, que ela queira a casa de paz. Fala para Deus tocar agora nesses corações e ore pela salvação da alma dessas pessoas agora. Pai querido, obrigado, Deus, pela as respostas do Senhor, já do Teu Espírito às nossas orações. Obrigado, ó Deus, por nos revestir com o poder do Senhor hoje. Saímos daqui, ó Pai, animados, saímos daqui desafiados, consolados, fortalecidos, sabendo que o Senhor é por nós, sabendo, ó Deus, que o Senhor nos habita, que o Senhor se manifesta na presença, ó Pai, manifesta a Tua presença, e nós saímos aqui decididos em Te buscar mais e mais, a sós com o Senhor. Quinta-feira agora, ó Pai, estamos juntos aqui num clamor ao Senhor, pelas nossas vidas, por estas almas, que o Senhor faça a obra, Deus, concretiza, completa a Tua obra, nas nossas vidas e através das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.